milionário do mercado imobiliário, congelou ao ouvir a recepcionista falando mandarim no celular. O escritório de vendas da Avenida Paulista fervilhava com o murmúrio discreto da elite empresarial de São Paulo. Lucas Tavares conferiu seu Rolex às 7h30 da noite. Timing perfeito para a reunião mais importante do trimestre. Senhor Tavares, sua sala de reuniões está preparada, anunciou a recepcionista com a deferência ensaiada de quem trabalha com fortuna. Aos 34 anos, Lucas era o mais jovem corretor de imóveis de luxo a conquistar o prêmio Destaque Empresarial da revista Você, S.A. E agora, 3 anos depois daquele marco, havia triplicado seu faturamento. Seus clientes dessa noite, 2 investidores chineses, considerando um aporte de 120 milhões de reais em seu novo empreendimento no Itaim Bibi, estavam 20 minutos atrasados. Lucas detestava impontualidade quase tanto quanto incompetência. Ele ajustou sua gravata Hermenegildo Zegna e acenou brevemente. Prepare um café especial e certifique-se de que todos saibam quem são meus clientes de hoje. Enquanto se acomodava em sua poltrona de couro italiana com vista para a Avenida Paulista iluminada, uma jovem recepcionista se aproximou. Algo nela capturou sua atenção. Talvez a dignidade silenciosa em sua postura, inesperada em funcionários de recepção. Boa noite, senhor. Gostaria de começar com café ou água enquanto aguarda. A voz dela carregava um traço de algo que ele não conseguia identificar. Não era bem um sotaque, mas uma precisão peculiar nas palavras. Água. E avise a equipe para preparar aquela apresentação com as projeções em yuan. Meus clientes vão apreciar o gesto. Ela não anotou. Uma centelha de irritação atravessou o rosto dele. Você entendeu? A apresentação com valores convertidos em yuan chinês, com análise comparativa de ROI e projeção cambial para 5 anos. Sim, senhor. Ela encontrou o olhar dele diretamente, algo que funcionários raramente ousavam. Seus olhos eram castanhos escuros contra os cabelos pretos presos em um coque impecável. Lucas ergueu uma sobrancelha. Correto. Quando ela virou para sair, o celular dela vibrou no bolso do blazer. Ela o checou rapidamente, depois olhou de volta para Lucas. Com licença, senhor. Preciso atender. É do departamento financeiro. Ele acenou impaciente, abrindo sua pasta para revisar a proposta de investimento. Mas quando a voz dela ecoou do corredor de serviço, sua cabeça virou bruscamente. Ela falava mandarim rápido e impecável, com a cadência clínica, a formalidade diplomática. Não era o mandarim básico de cursos de idiomas ou frases turísticas. Era mandarim político altamente refinado, com a dicção precisa de alguém que havia passado anos em círculos diplomáticos. A voz dela era baixa, mas intensa. Não, eu não trabalho mais com eles. Isso ficou para trás. Lucas falava 3 idiomas fluentemente, incluindo mandarim em nível de negócios. Uma necessidade em seus tratos internacionais. Mas o mandarim dela estava além do nível empresarial. Era a qualidade de falante nativa com o polimento formal de treinamento político. Ela retornou momentos depois, composta como se nada tivesse acontecido. Sua água, senhor. A equipe foi informada sobre a apresentação especial. Lucas estudou seu crachá. Renata. Aquilo não foi o departamento financeiro no telefone. Ele disse sem rodeios. O sorriso profissional dela vacilou por apenas um instante. Peço desculpas pela confusão, senhor. Você estava falando mandarim. Mandarim político. Ele se inclinou para a frente. Onde aprendeu a falar assim? A cor sumiu de seu rosto, mas sua postura permaneceu impecável. Estudei idiomas na faculdade, senhor. Gostaria de pedir algum petisco enquanto aguarda seus clientes? Antes que ele pudesse insistir, seu celular tocou.
A delegação chinesa estava cancelando. O voo deles atrasou em Brasília. Frustração cresceu nele enquanto encerrava a ligação. Milhões potencialmente perdidos por causa de logística aeroportuária. Quando levantou os olhos, Renata ainda estava ali, tendo ouvido o suficiente para entender. "Devo cancelar a preparação, senhor?" Ela perguntou. Lucas tomou uma decisão repentina. "Não, vou jantar sozinho, e você vai se juntar a mim." Os olhos dela se arregalaram. "Senhor, estou trabalhando, não posso." "Você pode e vai. Considere uma entrevista de emprego." Ele apontou para a cadeira à frente. "Quero saber como uma recepcionista fala mandarim em nível diplomático no meu escritório." "Senhor Tavares, isso é altamente inapropriado. Eu poderia perder meu emprego." "Eu sou dono desta empresa. Seu emprego está seguro." O tom dele suavizou levemente. 15 minutos. É tudo que peço." Algo cintilou nos olhos dela. Cálculo, talvez. Autopreservação. Depois, resignação. 5 minutos, ela contra-argumentou. "E permaneço de pé." 10 minutos, e você senta." O mais leve dos sorrisos tocou os lábios dela, e Lucas sentiu um calor inesperado no peito. Quando foi a última vez que alguém negociou com ele? "Certo, 7 minutos e eu sento." Ela olhou ao redor. "Depois que eu servir sua água." Enquanto ela servia, Lucas notou suas mãos, elegantes, com uma pequena cicatriz no pulso esquerdo. Não eram mãos de quem passou a vida em trabalhos administrativos. Quando ela voltou e relutantemente sentou, Lucas a estudou mais cuidadosamente. Seu uniforme era padrão da empresa, mas ela o usava diferentemente, como alguém acostumada a trajes mais formais. "Você não é apenas uma recepcionista", ele declarou. "Eu recebo pessoas e gerencio agendas mediante pagamento. Isso me faz recepcionista." A leve elevação do queixo dela o desafiou a discordar. "Seu mandarim é nível de corpo diplomático. Você se porta como alguém que jantou nestas mesas, não trabalhou nelas. Então, vou perguntar de novo. Quem é você, Renata?" Por um momento, ela pareceu considerar continuar a farsa. Então, suspirou. "Alguém que precisou desaparecer por um tempo. Este trabalho me permite ser invisível." "Você não é invisível", Lucas disse, surpreendendo a si mesmo com a suavidade em sua voz. "Não para mim." Os olhos deles se encontraram e algo elétrico passou entre eles. Então, a máscara profissional dela deslizou de volta ao lugar. "Meus 7 minutos acabaram, Sr. Tavares. O senhor vai jantar sozinho hoje?" Lucas assentiu devagar. "Por enquanto." Mas essa conversa não terminou. Enquanto ela se afastava, Lucas se viu mais intrigado do que estivera em anos. A misteriosa recepcionista, que falava mandarim perfeito, havia despertado algo nele. Curiosidade, sim, mas algo mais também. Algo que ele não sentia desde antes de sua ex-noiva Juliana ter o traído com seu sócio. Lucas Tavares não acreditava em destino. Ele acreditava em due diligence, planejamento estratégico e contratos blindados. Mas enquanto observava Renata se mover eficientemente pelo escritório, não conseguia afastar a sensação de que algo significativo acabara de começar. Seu celular vibrou com uma mensagem de sua mãe. "Não esqueça o almoço amanhã com a filha dos Ferreira. Combinação perfeita para você." Lucas guardou o telefone sem responder. Pela primeira vez em anos, o caminho cuidadosamente orquestrado que sua família havia planejado para ele parecia menos certo. 3 dias haviam passado desde o incidente do mandarim e Lucas não conseguia parar de pensar em Renata. Ele discretamente instruiu sua diretora de RH a puxar o arquivo dela, mas as informações de background eram suspeitosamente escassas. Renata Santos, 28 anos, empregada há 10 meses, experiência de trabalho anterior listada apenas como posições administrativas, sem referências, sem detalhes educacionais, quase como se ela tivesse aparecido do nada.
Hoje, Lucas havia propositalmente escolhido trabalhar da recepção em vez de seu escritório privado usual. Ele disse a si mesmo que era para observar a qualidade geral do atendimento, mas sabia melhor. A viu imediatamente, seus movimentos compostos distintos entre a equipe. Ela ainda não o havia notado, focada em uma reunião com executivos coreanos. Para sua surpresa, ela estava conversando com eles no que parecia ser coreano fluente. Lucas quase derrubou o celular. Mandarim era inesperado, mas poderia ser explicado por interesse pessoal ou herança, mas coreano também. Quantos idiomas essa recepcionista falava? Ele observou enquanto ela espertamente guiava os executivos através de documentos contratuais, notando suas reações satisfeitas ao conhecimento cultural dela. Quando ela finalmente virou e o viu, o mais breve lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto antes que sua máscara profissional retornasse. Ela se aproximou com dignidade composta. Boa tarde, Sr. Tavares. Gostaria de revisar a agenda de hoje? Quantos idiomas você fala, Renata? Ele perguntou sem preâmbulo. Ela hesitou. Então pareceu decidir que honestidade era mais simples. 8 fluentemente, 3 em nível conversacional. 11 idiomas, ele ecoou. E você está agendando reuniões. Algo lampejou nos olhos dela. Orgulho, talvez, ou desafio. Há dignidade em todo o trabalho honesto, Sr. Tavares. Nunca sugeri o contrário, mas você está super qualificada. Talvez eu esteja exatamente onde preciso estar. Ela se endireitou. A próxima reunião do senhor é em 40 minutos. Lucas se recostou, estudando-a. Jante comigo hoje à noite. Isso seria inapropriado. Uma conversa profissional. Tenho uma proposta para você. Ela ergueu uma sobrancelha cética. Tenho certeza de que o senhor tem propostas para muitas mulheres, Sr. Tavares. Apesar de si mesmo, Lucas sorriu. Uma proposta de negócios. Suas habilidades linguísticas estão sendo desperdiçadas aqui. Aprecio sua preocupação com minha trajetória profissional, mas estou satisfeita com minha posição atual. Lucas não estava acostumado à rejeição profissional ou de outra forma. Ele mudou de tática. Você sabe quem eu sou, não? Além de apenas o dono desta empresa. Lucas Tavares, 34 anos, proprietário da Tavares Luxury Properties. Patrimônio estimado em 87 milhões de reais. Recentemente expandiu para o mercado asiático, conhecido por transformar empreendimentos problemáticos em propriedades exclusivas. Ela recitou isso sem emoção. Depois acrescentou: a imprensa de negócios é bastante minuciosa. O conhecimento detalhado dela confirmou suas suspeitas. Nenhuma recepcionista comum pesquisaria tanto sobre seu empregador. Então, você me investigou. Investiguei este escritório antes de aceitar a posição. Due diligence, como o senhor diria. O sorriso dele se alargou. Você está tornando muito difícil não insistir no jantar. Ela se levantou. Se me der licença, Sr. Tavares, tenho responsabilidades a cumprir. Lucas a assistiu partir, sua resolução crescendo. Fosse quem fosse Renata Santos, e qualquer que fosse a razão pela qual uma mulher com suas habilidades estava escondida em um trabalho de recepção, ele descobriria. Não apenas por curiosidade profissional, mas porque algo sobre ela havia despertado um interesse que ele não sentia há anos. E Lucas Tavares sempre conseguia o que queria. Na manhã seguinte, Lucas chegou ao escritório inusitadamente cedo, 7 horas, sabendo que Renata começava às 7h15. Ele a viu através das janelas de vidro, já em sua mesa, digitando algo intensamente em seu laptop pessoal, antes de guardar rapidamente quando outros funcionários começaram a chegar. Seu comportamento era de alguém escondendo algo. Durante a semana seguinte, Lucas observou, não de maneira óbvia, mas com a atenção meticulosa que fazia dele um negociador excepcional.
Ele notou que Renata nunca almoçava com outros funcionários. Ela desaparecia na hora do almoço, retornando exatamente 60 minutos depois, sempre com um livro diferente. Uma vez, ele viu o título Política Externa Chinesa Contemporânea. Não exatamente leitura leve para uma recepcionista. Ele também notou que ela evitava câmeras sempre que possível, posicionando-se estrategicamente em ângulos mortos. E havia o jeito como ela ficava tensa cada vez que alguém tirava uma foto no escritório, mesmo fotos casuais em eventos corporativos. Uma tarde, Lucas estava em reunião com seu advogado discutindo um contrato problemático com investidores de Hong Kong, quando seu assistente interrompeu. Sr. Tavares, desculpe a interrupção, mas o Sr. Chen está no telefone. Ele insiste em falar com o senhor agora, mas está falando apenas em cantonês e nossa intérprete está doente. Lucas franziu a testa. O Sr. Chen era um investidor crucial, conhecido por seu temperamento volátil. Diga a ele que retornarei em 15 minutos quando conseguir um intérprete. Mas então ele teve uma ideia. Espere, peça para a Renata atender. Seu advogado olhou confuso. A recepcionista? Apenas faça. 5 minutos depois, seu assistente retornou, olhos arregalados. Senhor Tavares, ela não só fala cantonês fluentemente, como também acalmou o Sr. Chen e explicou a situação do contrato melhor do que nosso departamento jurídico conseguiu em 3 semanas. Ele quer falar com o senhor agora e está em um humor completamente diferente. Quando Lucas atendeu, o Sr. Chen estava efusivo. Tavares, onde você escondeu essa moça? Ela entende as nuances do mercado imobiliário de Macau melhor do que meus próprios consultores. E o respeito que ela mostrou pelos protocolos tradicionais, impressionante. Após encerrar a ligação, Lucas foi direto à recepção. Renata estava de volta à sua mesa, composta como sempre, mas ele viu um leve rubor em suas bochechas. Meu escritório. Agora. Não foi um pedido. Ela o seguiu em silêncio. Quando a porta se fechou, Lucas se virou para encará-la. Você acabou de salvar um acordo de 50 milhões de reais. Explique-me como uma recepcionista conhece os protocolos tradicionais de negócios de Macau e as nuances do mercado imobiliário chinês. Renata respirou fundo. Eu disse que estudei idiomas. Não. Lucas balançou a cabeça. Ninguém aprende o que você sabe em sala de aula. Quem é você realmente? Por um longo momento, ela apenas o encarou. Então, algo nela pareceu se romper. Eu era consultora sênior de Relações Internacionais para o Ministério das Relações Exteriores, especializada em negociações comerciais entre Brasil, China e países asiáticos. Lucas ficou completamente imóvel. Era? Fui acusada de vazar informações confidenciais sobre negociações comerciais brasileiras para empresas chinesas, informações que prejudicaram a posição negociadora do Brasil e beneficiaram certos grupos empresariais. Ela falou com voz controlada, mas ele podia ver a dor em seus olhos. Perdi minha credencial de segurança, minha reputação, minha carreira. A investigação foi arquivada por falta de provas, mas o dano estava feito. Ninguém na minha área me contrataria, então desapareci. Mas você não vazou nada, vazou. Era uma afirmação, não uma pergunta. Não, mas descobri quem vazou e por quê. Ela hesitou. E isso me tornou um problema. Lucas se sentou lentamente em sua cadeira. Explique. Você realmente quer saber? Pode ser perigoso. Para sua empresa, para você, pessoalmente. Estou ouvindo. Renata se sentou também e pela primeira vez desde que ele a conheceu, a máscara profissional caiu completamente. Há uma empresa de consultoria chamada Pacific Bridge Consulting. Publicamente, eles fazem análise de mercado. Na realidade, eles vendem informações privilegiadas do governo brasileiro para o maior lance.
Eu descobri isso quando notei padrões nas negociações. Informações que só nossa equipe tinha estavam aparecendo nas propostas de empresas chinesas específicas. Comecei a investigar discretamente. Sua voz ficou mais baixa. E então, alguém plantou evidências falsas no meu computador do trabalho. E-mails fabricados, transferências bancárias forjadas, tudo me incriminando. Quando confrontei meu supervisor, ele me demitiu na hora. 2 dias depois, as acusações vazaram para a imprensa. Você tem provas? Tinha. Documentos, gravações, padrões de transações, tudo em um HD externo. Ela pausou. Que foi roubado do meu apartamento 3 dias depois da minha demissão. Lucas se inclinou para a frente. E por que você acha que trabalhar aqui a mantém segura? Invisibilidade. A Pacific Bridge está procurando por Renata Costa Santos, consultora de relações internacionais com mestrado pela FGV. Eles não estão procurando por uma recepcionista chamada Renata Santos, que mal consta nos registros corporativos. Ela encontrou os olhos dele. Mudei meu nome do meio, cortei meu cabelo, uso óculos de lentes neutras e escolhi um trabalho onde ninguém realmente me vê. Funcionários administrativos são invisíveis para pessoas poderosas, até você me ver. Lucas processou tudo isso. Por que você está me contando agora? Porque você salvou o acordo com o Sr. Chen, me colocando naquela ligação. Porque você poderia facilmente descobrir quem eu sou com uma busca mais profunda. E porque ela hesitou. Porque você me viu, realmente me viu. E há muito tempo ninguém faz isso. O silêncio entre eles era carregado de significado. Finalmente, Lucas falou. A Pacific Bridge Consulting. Sim, eu recusei uma proposta deles há 6 meses. Queriam fazer consultoria para minha expansão na Ásia. Algo sobre a proposta deles me deixou desconfortável. Muito detalhamento sobre negociações governamentais confidenciais que eles não deveriam ter acesso. Os olhos de Renata se arregalaram. Você recusou? Sim, minha equipe achou que eu estava sendo paranoico. Lucas se levantou e começou a andar pelo escritório. Mas agora faz sentido. Eles estavam tentando se infiltrar na minha empresa, ter acesso aos meus negócios internacionais. Renata, se o que você está dizendo é verdade, você não está apenas escondida. Você está sentada em cima de uma bomba de informação que poderia destruir uma das maiores operações de espionagem corporativa do Brasil. Eu sei, por isso estou escondida. Não. Lucas parou e olhou para ela intensamente. Por isso você precisa de ajuda, e por isso eu vou ajudar você. Renata olhou para Lucas como se ele tivesse enlouquecido. Você não entende. Essas pessoas são perigosas. Eles têm conexões em todo o governo, no judiciário, em empresas privadas. Eles destruíram minha vida em 72 horas. O que você acha que farão com você? Eu entendo perfeitamente. Lucas voltou para sua cadeira, mas não se sentou. Em vez disso, apoiou as mãos na mesa, inclinando-se para a frente. Mas eu também entendo algo que você parece ter esquecido. Você foi treinada para lidar com negociações internacionais de alto nível. Você tem conhecimento sobre operações ilegais que afetam a segurança econômica do Brasil. E você está desperdiçando tudo isso, escondida atrás de uma mesa de recepção, porque tem medo. Raiva lampejou nos olhos dela. Não é medo, é sobrevivência, é rendição. A voz dele era firme, mas não cruel. E não combina com a mulher que negociou comigo por tempo de conversa, que fala 11 idiomas, que acalmou um investidor temperamental em 5 minutos. Renata se levantou abruptamente. Você não sabe nada sobre mim ou sobre o que passei. Então me conte. Lucas não desviou o olhar. Me conte tudo. Como começou? O que você descobriu? Quem está por trás? Porque se você está certa sobre a Pacific Bridge, eles não vão parar. Eventualmente alguém vai te reconhecer. Alguém vai conectar os pontos.
E quando isso acontecer, estar escondida não vai te proteger. A única proteção real é expor a verdade. E você acha que pode fazer isso? Você é um corretor de imóveis, Lucas, não um investigador. Não, mas tenho recursos, tenho advogados, tenho contatos internacionais, tenho acesso a pessoas em posições de poder que levam minhas ligações a sério. E mais importante, tenho algo que você não tem mais. O quê? Credibilidade. Ninguém me acusou de nada. Minha reputação está intacta. Se eu começar a fazer perguntas, as pessoas vão responder. Se eu começar a investigar, vão cooperar. Renata voltou a se sentar, mas sua postura estava tensa. Por que você faria isso? Você mal me conhece. Porque é a coisa certa a fazer. Ele pausou. E por que você me intriga de uma forma que ninguém conseguiu em anos? Porque quando olho para você, vejo alguém que foi injustiçada e que merece justiça. E porque, francamente, odeio ver talento desperdiçado. Isso não é uma razão suficiente para arriscar tudo que você construiu. Deixe-me decidir o que é razão suficiente. Lucas se sentou finalmente. Olha, não estou pedindo para você confiar em mim cegamente. Estou pedindo uma chance, uma reunião, apenas nós dois, onde você me conta tudo o que sabe. Eu avalio, trago minha equipe jurídica e decidimos juntos se há um caso. Se você decidir que não vale o risco, eu respeito isso e nunca mais toco no assunto. Mas pelo menos você terá explorado a opção. O silêncio se estendeu entre eles. Renata olhava para suas mãos, claramente travando uma batalha interna. Finalmente, ela levantou os olhos. Uma reunião, fora do escritório, em algum lugar privado onde não possamos ser ouvidos ou gravados. Meu apartamento, hoje à noite, 9 horas, eu garanto privacidade total. Ela hesitou. Seu apartamento é o lugar mais seguro que conheço. Sistema de segurança de ponta, varredura anti-escuta semanal, nenhum funcionário ou visitante sem autorização prévia, e antes que você pense em qualquer coisa inadequada, posso pedir para minha assistente estar presente se isso te deixar mais confortável. Um leve sorriso tocou os lábios dela pela primeira vez na conversa. Não será necessário. Eu sei me defender. Disso eu não tenho dúvida. Lucas escreveu o endereço em um cartão. 9 horas. Não se atrase. Quando Renata saiu do escritório, Lucas permaneceu sentado, processando tudo que havia acabado de ouvir. Ele não era impulsivo por natureza. Cada decisão de negócio que tomava era calculada, analisada, projetada em múltiplos cenários. Mas algo sobre essa situação, sobre Renata, tinha despertado um instinto que ele não sabia que possuía. Talvez fosse porque ele próprio conhecia a sensação de ser subestimado, de ter que provar seu valor repetidamente em um mundo que via sua idade e assumia incompetência. Ou talvez fosse algo mais profundo, mais pessoal. Ele pegou o telefone e discou para seu advogado pessoal, André Campos, um dos criminalistas mais respeitados de São Paulo. André, preciso de você para uma questão delicada e preciso de discrição absoluta. Sempre, Lucas. Do que se trata? Possível espionagem corporativa, vazamento de informações governamentais, conspiração para destruir a carreira de uma denunciante e, potencialmente, conexões com meus próprios negócios. Houve uma pausa. Isso não parece delicado. Isso parece explosivo. Exatamente por isso preciso de você. Pode vir ao meu apartamento hoje às 10 da noite, depois que eu conversar com a fonte. Estarei lá. Às 9 horas exatas, a campainha do apartamento de Lucas tocou. Ele abriu a porta para encontrar Renata transformada, sem o uniforme corporativo, vestindo jeans escuros e uma blusa simples, cabelo solto caindo nos ombros. Ela parecia simultaneamente mais jovem e mais vulnerável. Mas seus olhos mantinham aquela intensidade que ele tinha vindo a associar com ela. Pontual, ele comentou, fazendo-a entrar. Você enfatizou para não me atrasar.
Ela olhou ao redor do apartamento espaçoso, com vista para o Parque Ibirapuera. Bonito, embora menos ostensivo do que eu esperaria de alguém com seu patrimônio. Eu guardo a ostentação para impressionar clientes. Aqui é onde eu realmente vivo. Ele a guiou para a sala de estar, onde havia preparado café e água. Fique confortável. Meu advogado vai chegar em 1 hora. Até lá, quero ouvir tudo, desde o começo. Renata se sentou, aceitou uma xícara de café e começou. Comecei no Ministério das Relações Exteriores há 6 anos, logo depois de terminar meu mestrado. Era analista júnior, focada em relações comerciais com países asiáticos. Minha fluência em mandarim e coreano me destacou rapidamente. Em 3 anos, fui promovida a consultora sênior, trabalhando diretamente em negociações de tratados comerciais bilaterais. Ela pausou, tomando um gole de café. O trabalho era exatamente o que eu sempre quis. Viajar, trabalhar em diplomacia de alto nível, realmente fazer diferença nas relações econômicas do Brasil. E eu era boa nisso, muito boa. Não duvido, Lucas comentou. Mas então algo mudou. Há cerca de 18 meses comecei a notar padrões estranhos. Estávamos negociando um acordo comercial com a China sobre exportação de soja e minerais. Negociações sensíveis, confidenciais. E, de repente, as propostas chinesas começaram a refletir exatamente os limites que havíamos discutido internamente. Não os limites públicos, mas nossos limites reais de negociação. Como se alguém tivesse lhes dado nosso playbook, Lucas disse. Exatamente. No começo pensei que era coincidência ou que eles tinham negociadores muito bons, mas aconteceu de novo e de novo em 3 negociações diferentes, com 3 empresas chinesas diferentes, todas representadas pela mesma consultoria aqui no Brasil, a Pacific Bridge. Renata colocou a xícara na mesa. Comecei a investigar discretamente. Pedi a um amigo no setor de TI para verificar acessos aos documentos confidenciais. Descobrimos que alguém estava baixando os arquivos e enviando para endereços de e-mail externos não autorizados. Mas os rastros sempre levavam a becos sem saída. Servidores em paraísos fiscais, contas anônimas. Você confrontou alguém? Cometi esse erro. Levei minhas preocupações ao meu supervisor direto, Marcelo Azevedo. Ele era um diplomata veterano, 23 anos de serviço. Eu confiava nele. Sua voz ficou amarga. Ele me agradeceu pela diligência e disse que investigaria. 3 dias depois, o Departamento de Segurança Interna veio à minha mesa. Disseram que encontraram evidências de que eu estava vendendo informações para empresas chinesas. As evidências plantadas. Sim, e-mails no meu computador que eu nunca enviei. Transferências bancárias para uma conta offshore no meu nome que eu nunca abri. Tudo meticulosamente fabricado. Eu neguei tudo, obviamente. Pedi uma investigação completa, análise forense do meu computador, qualquer coisa. Mas Marcelo, meu supervisor, recomendou minha demissão imediata. Disse que era para proteger a integridade do ministério enquanto investigavam. E você foi demitida, sumariamente, escoltada para fora do prédio naquele mesmo dia. 24 horas depois, alguém vazou a história para 3 jornais diferentes, com detalhes. Consultora sênior acusada de vender segredos comerciais para a China. Minha foto, minha formação acadêmica, tudo. A história foi que eu estava endividada, tinha motivação financeira. Estava? Não. Eu tinha um apartamento pequeno em Pinheiros, um carro usado, nenhuma dívida além do financiamento imobiliário normal. Mas eles inventaram uma narrativa. Disseram que eu tinha um estilo de vida acima das minhas possibilidades, viagens internacionais frequentes, que era um trabalho. Exatamente. Mas a mídia não se importou com nuances. Eu fui julgada e condenada em 48 horas de cobertura. Lucas se levantou e começou a andar. E Marcelo Azevedo, seu supervisor, onde ele está agora?
Promovido. 6 meses depois do meu escândalo, ele foi promovido a diretor de Relações Comerciais Asiáticas. Salário triplicado, muito mais poder. Conveniente. Muito. Mas não consigo provar nada. Não tenho mais acesso a documentos, a sistemas, a pessoas. Estou completamente isolada. Você disse que tinha provas. O HD roubado. O que havia nele? Renata suspirou. Tudo. Capturas de tela das transferências de arquivos. Gravações de conversas onde eu pedia orientação ao Marcelo. Correspondências entre a Pacific Bridge e empresas chinesas que consegui através de um contato. Análise detalhada mostrando a correlação perfeita entre vazamentos e negociações bem-sucedidas para clientes específicos. Era evidência suficiente para pelo menos iniciar uma investigação criminal. E tudo desapareceu. 3 dias depois da minha demissão, meu apartamento foi invadido. Nada mais foi levado. Não minha TV, não meu laptop principal, não joias, apenas o HD externo que estava escondido dentro de uma caixa de sapatos no meu armário. Quem quer que tenha invadido sabia exatamente o que procurar. Lucas parou de andar. Você fez boletim de ocorrência? Sim, a polícia disse que parecia invasão aleatória. Anotaram minhas declarações e nunca mais ouvi falar. O caso foi arquivado em 2 semanas por falta de pistas. Você tinha cópias? Backup? Tinha um backup na nuvem. Quando tentei acessar 3 dias depois, a conta havia sido deletada. Completamente apagada, como se nunca tivesse existido. E antes que pergunte, sim, eu tinha autenticação de 2 fatores. Sim, tinha senha forte. Alguém com recursos significativos e conhecimento técnico se esforçou muito para eliminar qualquer evidência que eu pudesse ter. A campainha tocou. Lucas olhou para o relógio. 10 horas. É meu advogado. Você está confortável continuando com ele aqui? Renata assentiu. Se você confia nele. Com minha vida. Lucas abriu a porta para André Campos, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa. André, obrigado por vir. Esta é Renata Santos. André apertou a mão dela firmemente. Prazer. Lucas me deu um breve resumo no telefone. Espionagem corporativa e conspiração governamental. Casos grandes. Potencialmente enormes. Renata corrigiu. Pelos próximos 90 minutos, ela recontou toda a história para André, que tomava notas meticulosas em um tablet, fazendo perguntas pontuais sobre cronologias, nomes, documentos específicos. Quando ela terminou, André se recostou e limpou os óculos pensativamente. Ok, vamos falar francamente. Sem evidências físicas, este caso é extremamente difícil. Tudo que temos é seu testemunho, que será visto como suspeito, dado seu histórico de acusações. No entanto, ele levantou um dedo. Há algumas coisas a nosso favor. Primeiro, o padrão de comportamento que você descreveu é consistente com operações de espionagem corporativa. Segundo, a rapidez e eficiência com que você foi neutralizada sugere planejamento e recursos significativos. Terceiro, e mais importante, Lucas me disse que a Pacific Bridge tentou fazer negócios com ele. Ele olhou para Lucas. Você tem registros dessa proposta? Tudo. E-mails, propostas formais, minutas de reuniões. Excelente, isso nos dá um ponto de entrada. Podemos analisar as propostas deles, ver se contém informações que não deveriam ter acesso. Podemos rastrear suas interações com outras empresas. E podemos começar a construir um padrão de comportamento. Renata se inclinou para a frente. Mas isso não me limpa, não remove as acusações contra mim. Não diretamente, André concordou. Mas se conseguirmos expor a Pacific Bridge, se conseguirmos provar que eles têm um histórico de comportamento ilegal, isso lança séria dúvida sobre as acusações contra você. Especialmente se pudermos conectar Marcelo Azevedo a eles de alguma forma significativa. Você disse que ele foi promovido 6 meses depois. Alguém investigou suas finanças?
Não que eu saiba, e eu não teria como fazer isso. Mas eu tenho. André sorriu. Tenho contatos em várias instituições financeiras. E mais importante, tenho experiência em solicitar ordens judiciais para análises financeiras em casos de corrupção. Se Marcelo recebeu dinheiro da Pacific Bridge ou de qualquer entidade conectada a eles, vamos encontrar. Lucas havia ficado quieto, observando a interação. Agora ele falou. Quanto tempo isso levaria? Para montar um caso sólido? 6 meses a 1 ano, no mínimo. Para começar a fazer barulho e chamar atenção? Poucas semanas. E os riscos? Significativos. Se a Pacific Bridge tem as conexões que Renata sugere, eles vão reagir quando perceberem que alguém está investigando. Podem tentar intimidação legal, podem vazar informações prejudiciais, podem até tomar medidas mais extremas. André olhou diretamente para Renata. Você precisa entender. Se seguirmos esse caminho, sua vida de invisibilidade acaba. Você vai estar de volta no radar. E dessa vez, com um alvo ainda maior nas costas, porque terá um aliado poderoso ao seu lado. Renata olhou para Lucas, depois de volta para André. E se não fizermos nada? Então você continua escondida, continua invisível e a Pacific Bridge continua operando. Outras pessoas serão prejudicadas. Mais informações governamentais serão vendidas. E você vive o resto da sua vida sabendo que poderia ter feito algo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, Renata falou, sua voz firme. Eu não fugi do ministério porque estava com medo. Eu fugi porque estava sozinha e sem recursos. Mas agora não estou mais sozinha. Então sim, vamos fazer isso. Vamos expor esses bastardos. Lucas sentiu algo se acender em seu peito. Admiração, respeito e algo mais que ele não estava pronto para nomear. Então estamos fazendo isso. André assentiu. Vou precisar de tudo que vocês têm. Lucas, quero todas as comunicações com a Pacific Bridge. Renata, preciso de nomes, datas, qualquer coisa que você lembre sobre as negociações comprometidas. E vou começar a fazer contatos discretos para descobrir quem mais pode estar disposto a falar. Há mais uma coisa, Renata disse. Antes de ser demitida, enviei cópias de alguns documentos para um colega de confiança, Paulo Mendes. Ele também era consultor sênior, trabalhava em relações comerciais com a Europa. Eu disse a ele para guardar os documentos e não abrir, a menos que algo acontecesse comigo. Depois da minha demissão, tentei contatá-lo, mas ele nunca respondeu. Você acha que ele ainda tem os documentos? André perguntou. Não sei. Não falei com ele há 14 meses. Então vamos descobrir. Qual o nome completo dele? Paulo Mendes Oliveira. O último endereço que tinha era em Moema. André anotou. Vou localizá-lo. Discretamente. Ele se levantou. É tarde. Vou começar o trabalho amanhã de manhã. Lucas, me mande tudo sobre a Pacific Bridge até o meio-dia. Renata, pense em tudo que puder lembrar, por menor que pareça. Todo detalhe conta. Depois que André saiu, Lucas e Renata ficaram sozinhos novamente. Ela parecia exausta, os ombros caídos de uma forma que ele não tinha visto antes. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Honestamente, estou apavorada. Ela olhou para ele. Passei 14 meses me escondendo, me convencendo de que era a única maneira de sobreviver. E agora, em poucas horas, concordei em sair das sombras e lutar. Não sei se sou corajosa ou idiota. Você é corajosa. Lucas se sentou ao lado dela. E não está sozinha desta vez. Por que você está fazendo isso, Lucas? De verdade, não me dê a resposta nobre sobre justiça e talento desperdiçado. Por que você está arriscando seu negócio, sua reputação, por alguém que você mal conhece? Ele ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta. Porque quando Juliana me traiu, quando meu ex-sócio tentou me roubar, eu tinha recursos, tinha dinheiro para advogados, tinha contatos para me defender, tinha uma rede de apoio.
Mas mesmo com tudo isso, os meses que levou para limpar meu nome foram os mais solitários da minha vida. Eu não conseguia imaginar passar por isso sem recursos, sem apoio. E você passou por 14 meses. Ele se virou para encará-la. Então, talvez eu esteja fazendo isso porque reconheço algo em você. Uma força que se recusa a quebrar, mesmo quando tudo está contra você. E talvez, ele hesitou, talvez eu esteja fazendo porque quando olho para você, vejo alguém que vale a pena lutar ao lado. Renata o encarou e pela primeira vez desde que ele a conheceu, viu lágrimas se formarem em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou, por me ver, por acreditar, por não me tratar como uma criminosa ou uma vítima. Você não é nenhum dos dois. Você é uma sobrevivente que está prestes a se tornar uma lutadora. Ele sorriu. E vamos ganhar essa luta, juntos. Ela limpou os olhos rapidamente. Eu deveria ir. É tarde e amanhã será um dia longo. Lucas a acompanhou até a porta. Renata, mais uma coisa. A partir de agora, você não volta para aquele cargo de recepcionista. André vai precisar de você em tempo integral para construir o caso. Vou formalizar você como consultora especial da minha empresa. Mesmo o salário que você ganhava no ministério, mais benefícios. Não é caridade, ele acrescentou quando viu ela começar a protestar. É investimento. Suas habilidades valem isso e vou precisar de você para revisar todos os meus contratos internacionais de agora em diante. Se a Pacific Bridge tentou me infiltrar uma vez, podem ter tentado com outras empresas que faço negócio. Lucas, isso é demais. É necessário. E é justo. Você merece ser paga pelo que vale, não pelo que está disposta a aceitar para permanecer escondida. Ele abriu a porta. Nos vemos amanhã, 9 horas no meu escritório. Vamos começar a revisar tudo. Depois que ela saiu, Lucas ficou na porta por um longo momento. Ele havia iniciado o dia planejando revisar contratos imobiliários e finalizar um negócio em Singapura. Agora estava embarcando em uma investigação que poderia expor corrupção governamental e espionagem corporativa. Era insano. Era arriscado. E ele não conseguia lembrar a última vez que havia se sentido tão vivo. Seu celular vibrou. Uma mensagem de André. Encontrei Paulo Mendes Oliveira. Ele pediu demissão do ministério há 9 meses. Endereço atual desconhecido. Vou continuar procurando. Lucas respondeu. Continue. E André, obrigado. Obrigado a você por finalmente me dar um caso que não é divórcio de empresário. Isso vai ser interessante. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade. Renata se mudou para um escritório privado ao lado do de Lucas, onde ela e André passavam horas reconstruindo a cronologia dos vazamentos, identificando padrões, construindo um caso. Lucas forneceu todas as comunicações com a Pacific Bridge e quando André as analisou, encontrou algo perturbador. Olhem isso, ele disse em uma reunião na tarde de terça-feira, projetando e-mails na tela. A proposta da Pacific Bridge para Lucas incluía detalhes específicos sobre uma negociação que ele estava conduzindo com investidores de Singapura. Detalhes que só estavam em documentos internos da empresa dele. Lucas se inclinou para a frente. Como eles teriam acesso a isso? Boa pergunta. Quem mais tinha acesso a esses documentos? Minha equipe executiva, 5 pessoas, todos comigo há anos. Vamos precisar investigar todos eles, discretamente. André fez anotações. Se a Pacific Bridge conseguiu infiltrar sua empresa, precisamos saber como e através de quem. Renata estava revisando os e-mails quando algo chamou sua atenção. Espera, esse endereço de e-mail aqui, jcostapacificbridge.com.br. Eu conheço esse nome. Juliana Costa. Ela trabalhou brevemente no ministério há cerca de 2 anos, setor de comunicações. Lucas sentiu algo gelado descer por sua espinha. Juliana Costa.
Minha ex-noiva era Juliana Costa. O silêncio na sala era absoluto. Renata olhou para ele, chocada. Sua ex-noiva trabalhou no Ministério das Relações Exteriores? Por 6 meses, logo antes de nos conhecermos. Ela disse que o trabalho era muito estressante, que não era para ela. Depois foi trabalhar como consultora de comunicação corporativa. Eu nunca perguntei muito sobre onde. André estava digitando furiosamente em seu laptop. Juliana Costa, formação em comunicação social pela PUC. Trabalhou no Ministério das Relações Exteriores por 6 meses. Saiu voluntariamente. 3 meses depois, foi contratada pela Pacific Bridge como diretora de comunicações. Salário inicial de R$40 mil mensais, bem acima da média de mercado para alguém com apenas 6 meses de experiência governamental. Lucas se sentou lentamente. Memórias começaram a se conectar de formas que ele não queria reconhecer. Ela sempre fazia muitas perguntas sobre meus negócios. Dizia que era interesse genuíno, que queria entender meu mundo. Eu achava romântico. Deus, eu fui um idiota. Você não foi idiota. Foi manipulado, Renata disse suavemente. Há diferença. Ela tinha acesso aos meus documentos? André perguntou. Não oficial, mas eu trabalhava de casa frequentemente quando estávamos juntos. Meu laptop, meu tablet, tudo estava na casa dela às vezes. Se ela quisesse, teria acesso. Então, temos nossa conexão. Juliana trabalhou no ministério durante o período inicial dos vazamentos. Saiu e foi imediatamente contratada pela Pacific Bridge com salário premium. Depois, se envolveu romanticamente com você, provavelmente para ter acesso aos seus negócios internacionais. E quando você começou a questionar coisas ou ficou difícil de manipular, ela terminou. André estava construindo a narrativa em tempo real. Ela não terminou. Eu a peguei na cama com meu ex-sócio Tiago Almeida, Lucas disse amargamente. Conveniente. Forçou um término dramático que impediu você de fazer perguntas desconfortáveis sobre o relacionamento. André olhou para Lucas. Seu ex-sócio, onde ele está agora? Começou sua própria empresa de consultoria imobiliária há 18 meses. Almeida & Associates. Deixa eu adivinhar. Focada em clientes internacionais, principalmente asiáticos. Lucas sentia náusea crescendo. André, você está sugerindo que Tiago também estava envolvido? Estou sugerindo que precisamos investigar. Porque se a Pacific Bridge estava usando Juliana para acessar seus negócios através de você, eles podem ter usado Tiago para estabelecer um canal alternativo quando o relacionamento com você terminou. Renata estava olhando para os documentos em sua frente. Tem mais. Olhem as datas. Juliana entrou na Pacific Bridge exatamente 2 semanas depois da minha demissão. Como se eles precisassem substituir rapidamente uma fonte de informação que haviam acabado de perder. Lucas se levantou e começou a andar. Então, tudo foi mentira. O relacionamento inteiro, a traição, tudo foi uma operação planejada. Provavelmente sim, André disse sem rodeios. E isso te dá motivação pessoal para este caso, o que pode ser bom ou ruim. Bom porque você não vai desistir. Ruim, porque pode nublar seu julgamento. Meu julgamento está perfeitamente claro. Eles usaram pessoas, destruíram carreiras, venderam segredos governamentais e fizeram de mim uma ferramenta no processo. Sua voz era gelo. Eu quero que eles paguem, todos eles. Então vamos precisar de mais evidências, muito mais. André se virou para Renata. Você disse que enviou documentos para Paulo Mendes. Precisamos encontrá-lo. É nossa melhor chance de ter provas físicas. Eu tentei todos os contatos que tinha. Ele simplesmente desapareceu. Ninguém simplesmente desaparece. Deixa eu intensificar a busca. 3 dias depois, André entrou no escritório com expressão sombria. Encontrei Paulo Mendes. Algo no tom dele fez Lucas e Renata congelarem. Onde ele está? Renata perguntou.
Hospital Beneficência Portuguesa, ala psiquiátrica. Está internado há 13 meses sob custódia médica. O quê? Renata ficou pálida. Ele sofreu o que os médicos chamam de colapso psicótico. Aparentemente, começou a fazer acusações paranoicas sobre conspiração no governo, espionagem, perseguição. Sua família o internou quando ele tentou invadir o prédio do ministério, gritando sobre corrupção. Foi diagnosticado com transtorno delirante. Não, Renata sussurrou. Não, ele não é louco. Ele tinha os documentos. Ele sabia a verdade. Eu sei, mas na prática, ele é uma testemunha completamente desacreditada. Qualquer coisa que ele diga será vista como delírio. André suspirou. Ainda assim, precisamos falar com ele. Ele pode nos dizer onde estão os documentos. A visita ao hospital foi perturbadora. Paulo Mendes, que nas fotos que Renata tinha mostrado, era um homem de 30 e poucos anos, vibrante e confiante, estava magro, pálido, com olhos vazios que sugeriam medicação pesada. Paulo, Renata disse suavemente quando o enfermeiro os deixou a sós na sala de visitas. Sou eu, Renata. Reconhecimento lampejou nos olhos dele, seguido por pânico. Renata, você não deveria estar aqui. Eles estão observando, sempre observando. Quem está observando, Paulo? Eles, os homens da Pacific Bridge. Eles vieram até mim. Queriam os documentos que você me deu. Eu disse que não tinha, que você nunca me deu nada. Mas eles sabiam. Eles sempre sabem. Sua voz estava aumentando. Eles colocaram coisas na minha cabeça. Fizeram eu pensar que estava louco. Mas eu não estou louco. Eu vi as provas. Eu sei a verdade. Lucas se aproximou cuidadosamente. Paulo, sou Lucas Tavares. Estou ajudando Renata. Os documentos que ela te deu, você ainda os tem? Guardados em segurança, onde eles não podem achar. Ele olhou ao redor nervosamente. Mas não posso dizer, não aqui. Eles ouvem tudo. Paulo, preciso que você confie em mim. Somos os únicos que acreditam em você. Onde estão os documentos? Paulo olhou para Renata, depois para Lucas, então para André, que estava atrás deles. Finalmente ele sussurrou. Cofre, Banco do Brasil, Agência Paulista, cofre número 3679. Chave está com minha mãe. Ela não sabe o que é, acha que é só documentos pessoais. Mas está lá, tudo está lá. André anotou rapidamente. Qual o nome da sua mãe, Paulo? Helena Mendes Oliveira. Mora em Santo André, Rua das Flores, número 423. Ele agarrou a mão de Renata. Você vai limpá-los, certo? Vai provar que eu não sou louco? Que tudo que eu disse era verdade? Vou, Renata prometeu, lágrimas escorrendo. Vou limpar seu nome e o meu. Prometo. Quando saíram do hospital, todos estavam em silêncio. Finalmente Lucas falou. Eles fizeram isso com ele. Destruíram sua mente para proteger seus segredos. E teriam feito o mesmo comigo se eu não tivesse desaparecido, Renata disse. Por isso, precisamos ser extremamente cuidadosos, André alertou. Se eles descobrirem que estamos próximos aos documentos, vão agir rapidamente e sem misericórdia. Então não descobriremos. Você vai à casa da mãe do Paulo amanhã, sozinho, como advogado dele, solicitando documentos para uma possível ação de revisão de custodia. Legal, rastreável, nada suspeito. Pega a chave, vai ao banco, tira cópias de tudo antes mesmo de abrir os documentos originais. Múltiplas cópias, múltiplos locais. Só depois analisamos o que temos. Lucas estava pensando como um estrategista de negócios agora. No dia seguinte, enquanto André executava o plano, Lucas e Renata esperavam tensos no escritório. E se não houver nada lá? Renata perguntou. E se Paulo estava realmente delirando? Então encontramos outro caminho, mas meu instinto diz que os documentos estão lá. A reação da Pacific Bridge foi extrema demais para ser sobre nada.
Às 5 da tarde, André voltou com uma caixa pesada. Seu rosto estava sério, mas seus olhos brilhavam. Temos tudo. E quando digo tudo, quero dizer evidência suficiente para derrubar a operação inteira. Pelos próximos dias, os três trabalharam incansavelmente, organizando, digitalizando, analisando. Os documentos que Paulo havia guardado eram devastadores. E-mails internos da Pacific Bridge discutindo pagamentos para fontes governamentais. Transferências bancárias para contas offshore conectadas a Marcelo Azevedo. Correspondências entre Juliana Costa e executivos chineses. Contratos mostrando que Tiago Almeida havia recebido consultoria da Pacific Bridge logo antes de abrir sua empresa. Isso é suficiente para acusações criminais, André disse finalmente. Corrupção, espionagem corporativa, conspiração, todos eles. Quando movemos? Lucas perguntou. Ainda não. Precisamos de uma estratégia que os impeça de destruir evidências ou fugir quando souberem que estamos vindo. André pensou. Precisamos de simultaneidade. Polícia Federal, Ministério Público, mídia, tudo ao mesmo tempo. Bater forte e rápido antes que possam reagir. Quanto tempo para organizar isso? 2 semanas, talvez 3. Tenho contatos na Polícia Federal que vão pular nessa chance. É o tipo de caso que faz carreiras. Então temos 2 semanas para nos prepararmos e para nos protegermos, porque quando isso quebrar, vai ser guerra. Durante essas 2 semanas, Lucas e Renata trabalharam lado a lado, às vezes até tarde da noite. E em algum lugar entre revisar documentos e planejar estratégias, algo mudou entre eles. Não foi dramático, foi gradual, natural, inevitável. A maneira como ele trazia café para ela sem perguntar como ela gostava, porque já sabia. A maneira como ela tocava seu ombro quando via tensão acumulando. Conversas tardias que derivavam de trabalho para a vida, sonhos, medos, esperanças. Por que você não tem relacionamento sério? Ela perguntou uma noite, depois de uma sessão particularmente exaustiva. Depois da Juliana, você poderia ter qualquer pessoa. Poderia? Ele sorriu, confiante. Você sabe o que quero dizer. Você é bem-sucedido, atraente, inteligente, mas sempre parece tão sozinho. Lucas ficou quieto por um momento. Porque depois da Juliana, percebi que não sabia diferenciar entre alguém que me queria e alguém que queria o que eu podia oferecer. Era mais fácil ficar sozinho do que arriscar estar errado novamente. E agora? Agora, ele olhou para ela. Conheço alguém que não quer nada de mim. Alguém que tinha todas as razões para se manter invisível, mas escolheu lutar mesmo sabendo os riscos. Alguém que me faz querer ser mais corajoso, mais justo, melhor. Renata segurou a respiração. Lucas, eu sei que o timing é péssimo. Eu sei que estamos no meio de uma guerra que pode nos destruir. Mas também sei que se algo acontecer e eu não disser isso, vou me arrepender para sempre. Ele pegou a mão dela. Você é extraordinária, Renata. E quando isso tudo acabar, quando você recuperar seu nome e sua vida, eu gostaria de estar nessa vida. Se você me quiser. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, se inclinou e o beijou. Gentil, mas firme, uma promessa e uma resposta ao mesmo tempo. Quando se separaram, ela sussurrou. Quando isso acabar, vamos ter todo o tempo do mundo. Até lá, vamos garantir que sobrevivamos juntos. A operação foi executada em uma terça-feira, às 6 da manhã. Equipes da Polícia Federal bateram simultaneamente nas portas da Pacific Bridge, da casa de Marcelo Azevedo, do escritório de Tiago Almeida e do apartamento de Juliana Costa. As evidências foram apresentadas ao Ministério Público, mandados de busca e apreensão foram executados, e André convocou uma coletiva de imprensa, onde apresentou um resumo das descobertas. Estamos expondo hoje uma das maiores operações de espionagem corporativa da história recente do Brasil, André anunciou para uma sala cheia de jornalistas.
Por mais de 3 anos, a Pacific Bridge Consulting operou como intermediária ilegal, vendendo informações confidenciais do governo brasileiro para empresas estrangeiras. Eles corromperam funcionários públicos, destruíram carreiras de denunciantes e geraram prejuízos estimados em bilhões de reais para a economia brasileira. As imagens passaram para Renata, que estava ao lado de André, confiante e composta. Meu nome é Renata Costa Santos. Há 18 meses, fui falsamente acusada de vender segredos governamentais. Hoje, com evidências irrefutáveis, estou provando não apenas minha inocência, mas expondo os verdadeiros culpados. A tempestade de mídia que seguiu foi épica. Dentro de 24 horas, executivos da Pacific Bridge estavam sendo presos. Marcelo Azevedo renunciou e foi indiciado por corrupção e uso de informação privilegiada. Tiago Almeida foi acusado de cumplicidade. E Juliana Costa, enfrentando anos de prisão, começou a cooperar com investigadores, entregando ainda mais nomes e operações. Lucas assistiu tudo do seu escritório, Renata ao seu lado. Está acabado, ela disse suavemente. Não, está começando. Agora vem a parte difícil. Os julgamentos, os testemunhos, a reconstrução. Juntos? Ela olhou para ele. Juntos, ele confirmou. As semanas seguintes foram caóticas. Depoimentos, entrevistas, cobertura de mídia incessante. Mas entre o caos havia momentos de paz. Jantares quietos no apartamento de Lucas. Caminhadas pelo Parque Ibirapuera. Conversas sobre futuro, não apenas sobre passado. 6 meses depois, Lucas estava no palco da Câmara de Comércio Brasil-Ásia, apresentando as recomendações do grupo de trabalho sobre transparência em negociações internacionais. Renata, agora oficialmente restaurada ao Ministério das Relações Exteriores, com todas as honras e pedidos de desculpa, estava na primeira fila. As mudanças que estamos propondo não são apenas sobre prevenir fraude, Lucas disse. São sobre restaurar confiança, porque quando permitimos que a corrupção prospere, todos perdemos. Mas quando temos a coragem de expor a verdade, todos ganhamos. Aplausos encheram o auditório. Quando Lucas desceu do palco, Renata o encontrou. Impressionante. Você está se tornando um ativista. Você me inspirou. Alguém uma vez me disse que talento desperdiçado é tragédia. Percebi que estava desperdiçando meu talento apenas fazendo dinheiro. Agora quero fazer diferença. E está fazendo. Naquela noite, no apartamento dele com vista para a cidade iluminada, Lucas pegou a mão de Renata. Tenho algo para você. Ele entregou um pequeno envelope. Dentro estava uma chave. É da sala ao lado da minha no escritório. Pensei que você poderia querer um espaço próprio para sua nova consultoria, Santos International Advisory. Você escolhe seus clientes, suas causas, seus termos. Eu forneço o espaço, a infraestrutura, os contatos. Você fornece a expertise. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Lucas, isso é demais. Não, é o que você merece. E é meu investimento no futuro. Nosso futuro. Ele se ajoelhou. Renata Costa Santos, você me salvou de uma vida medíocre onde eu media sucesso apenas em dinheiro. Você me mostrou coragem, integridade e o verdadeiro significado de lutar por algo que importa. Seria uma honra extraordinária se você me deixasse passar o resto da minha vida ao seu lado. Vai se casar comigo? Renata puxou-o de volta para cima. Sob uma condição. Qualquer uma. Que você prometa que sempre vamos lutar pelas causas certas. Juntos. Não importa o custo. Prometo. Ele deslizou o anel no dedo dela. Uma esmeralda que combinava com seus olhos. Para sempre. Para sempre. Ela repetiu. E o beijou enquanto a cidade de São Paulo brilhava abaixo deles. 1 ano depois, Lucas estava no TEDx São Paulo, contando a história. Não apenas a história da conspiração, mas a história de como uma única pessoa com coragem pode mudar tudo.
Renata estava escondida porque acreditava que estava sozinha. E enquanto ela acreditou nisso, o mal prosperou. Mas no momento em que ela decidiu lutar, no momento em que não estava mais sozinha, tudo mudou. Não porque ela tinha recursos especiais, mas porque ela tinha algo mais poderoso. Tinha verdade, tinha coragem e tinha alguém ao lado disposto a lutar com ela. Na plateia, Renata assistia seu marido, grávida de 3 meses de sua primeira filha. Ao lado dela, Paulo Mendes, agora recuperado e trabalhando como consultor de ética na nova fundação que Lucas e Renata haviam criado. Ele é bom nisso, Paulo comentou, inspirar pessoas. Ele inspirou a mim primeiro. Renata sorriu. Quando eu havia desistido de mim mesma, ele se recusou a desistir de mim. Às vezes, a maior coragem é acreditar em alguém quando todos os outros pararam. E às vezes, a maior coragem é aceitar ser acreditada, Paulo disse. Você me ensinou isso também. Quando Lucas terminou, sob aplausos trovejantes, seus olhos encontraram Renata na multidão. Ela colocou a mão sobre o ventre, um lembrete do futuro que estavam construindo. Um futuro onde integridade valia mais que lucro. Onde coragem era recompensada, não punida. Onde 2 pessoas que se recusaram a aceitar injustiça mudaram o sistema inteiro. E mais tarde, naquela noite, em casa, enquanto Renata estava nos braços de Lucas, ela pensou em como tudo havia começado. Um milionário congelando ao ouvir Mandarim. Uma decisão de confiar quando confiança parecia impossível. Uma escolha de lutar quando desistir teria sido mais fácil. No que você está pensando? Lucas perguntou, sentindo sua quietude. Em como a vida muda em um instante. Há 18 meses eu estava escondida, convencida de que minha vida havia acabado. Agora estou aqui, casada com o homem que amo, esperando nossa filha, fazendo o trabalho que importa. Como isso aconteceu? Aconteceu porque você é extraordinária. E porque, quando o momento certo veio, você teve coragem de não ser mais invisível. Nós tivemos coragem, ela corrigiu. Juntos, juntos, ele concordou. E naquela palavra simples estava tudo. O que haviam sobrevivido, o que haviam conquistado, o que ainda iriam construir, juntos. Que história, não é? Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Se inscreva no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. E agora queremos ouvir você. Tem alguma história de coragem ou de superação que você viveu ou conhece? Compartilhe com nossa comunidade nos comentários e nos diga o que você aprendeu com a história de Renata e Lucas. Deixa aqui embaixo. Sua participação faz nosso canal crescer e nos motiva a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Um abraço e até a próxima história.